Daê! Eu sou Dado Silva e no Universo Segundo um Cara de hoje, depois de muito tempo, eu volto a falar sobre mangás. Provavelmente sobre o mangá mais diferente que já foi publicado no Brasil. Esqueça aquelas cenas de batalhas épicas, aqueles heróis que não desistem nunca, as heroínas voluptuosas e os vilões estilosos. Essa obra não tem uma história mirabolante que vai te fazer ficar roendo as unhas aguardando pelo próximo capítulo. Na verdade, ela não fala sobre nada demais. Nada além do simples cotidiano. Mas mesmo assim, quando você menos perceber, ela vai ter pego você por aqui, ó, pelo seu pequeno cocorô. Amiguinhos, preparem-se, porque hoje é dia de falar de Azumanga Daioh. Azumanga Daioh é uma obra de autoria de Kiyohiko Azuma e publicada originalmente entre os anos de 1999 e 2002, na revista japonesa Gengeki Daioh. O nome Azumanga Daioh não tem nenhum significado particular em português. Azumanga é simplesmente a junção do nome do autor, Kiyohiko Azuma, com a palavra mangá. No Japão, todas as obras do Kiyohiko Azuma são chamadas de Azumangás, os mangás do Azuma. Já Daioh, em português, teria um significado algo como o Grande Rei. Lembram do pai do Koema em Yu Yu Hakusho? Ou mesmo em Dragon Ball Z, que tinha a figura do Grande Enma Daioh, né, que era uma espécie de soberano do mundo espiritual? Então, esse Daioh que tem no nome deles é na verdade um título que os descreve. E embora não tenha uma tradução específica em português, a gente costuma usar aqui sempre esse termo como algo como o Grande Rei. Tanto que em Yu Yu Hakusho mesmo, eles chamam ele de o Grande Rei Enma. Então quer dizer que Azumanga Daioh seria algo como o mangá do Grande Rei Azuma. Eu sinceramente acho que não, soaria meio arrogante. Na verdade, o Daioh do título é simplesmente uma referência à revista onde a série foi publicada, né, a Gengeki Daioh. Azumanga é uma série de um gênero que no Japão chamam de Yonkoma Comedy, ou comédia em 4 quadros. Ou seja, uma série de pequenas ações ou situações que são apresentadas, desenvolvidas e concluídas em exatos 4 quadros. Lembra um pouco, a grosso modo, as tirinhas que são publicadas nos jornais. Só que no caso do Yonkoma Comedy, não existe uma liberdade, né? Enquanto nas tirinhas você pode trabalhar elas em 1, 2, 3 cenas, no Yonkoma tem que ser exatamente 4 quadros. No caso de Azumanga Daioh, até por ser uma série, às vezes as cenas se prolongam por várias tirinhas. Mas, independente do que aconteça, aquela determinada situação proposta no primeiro quadrinho vai sempre ser concluída até o final daquela própria tirinha, né? Dentro daqueles 4 quadros. E qual que é a história? Não tem muito o que falar sobre a história de Azumanga Daioh, né? Ela acompanha o cotidiano de um grupo de estudantes de uma típica escola japonesa, desde o momento em que elas entram no primeiro ano do ensino médio até a formatura e depois o temido vestibular. As aulas, o relacionamento com os professores, com alunos de outras classes, os festivais culturais, esportivos, as brincadeiras com os amigos, o horário do lanche, viagens de estudo. É disso que fala Azumanga Daioh, do puro e simples cotidiano. Isso é suficiente para segurar uma história? Oh, se for bem feito é mais do que o suficiente. Kiyohiko Azuma conseguiu criar uma verdadeira constelação de personagens absurdamente carismáticos que conquistam o leitor muito rapidamente. Eu usei esse termo, constelação, porque é simplesmente impossível apontar uma única estrela dentro do mangá. Todos os personagens brilham de forma semelhante, dependendo apenas do momento em que a história se encontra. Tá, invariavelmente você até vai acabar escolhendo um ou outro personagem favorito, mas vai ser praticamente impossível você escolher alguém que você não goste ali no meio. Quem seriam essas personagens tão absurdamente carismáticas? A protagonista da história, se é que existe uma, é a pequena Chiyo Mihama, ou simplesmente Chiyo-chan. No começo da história, ela tem apenas 10 anos de idade, mas por possuir um QI elevadíssimo, acabou saltando diversas séries na escola, saindo direto do primário para o ensino médio. A família da Chiyo-chan é muito rica,
Por isso, todos os anos ela convida as amiguinhas da escola para passar as férias de verão na sua casa de praia. Tomo Makino, ou Tomo-chan, é a espoleta do grupo. Não para quieta um minuto, tá sempre fazendo brincadeiras, piadinhas e adora judiar da Tio-chan porque ela é menor. Algumas das melhores piadas do mangá acontecem por causa desse jeito malucão da Tomo. Ah, e o sonho dela é trabalhar para o FBI. Koyomi Mizuhara, ou Yomi, amiga de infância da Tomo, é responsável por tentar colocar um pouquinho de juízo na cabeça dela. Yomi é a personagem mais séria da história. Tá sempre passando algum sermão na Tomo-chan ou procurando estudar. Ela é muito complexada com o próprio corpo, morre de medo de engordar e por isso vive fazendo dieta, para a alegria da Tomo-chan, né, que perde a amiga, mas não perde a piada. Sakaki. O nome completo da personagem nunca é mencionado, e as colegas dela costumam chamá-la sempre de Sakaki-san. Ela é a atleta da turma, a grande esperança de vitória nos festivais esportivos. Sakaki também é uma menina muito bonita e inteligente. Ela adora gatos e coisinhas fofas em geral, mas a recíproca não parece verdadeira, já que todos os gatos do mundo parecem ter um ódio mortal por ela e sempre que a veem, partem para o ataque. Apesar de gostar muito de coisas fofinhas, Sakaki morre de vergonha de contar isso para os outros por causa da sua altura. Ela tem 1,74 m, é mais alta até do que os garotos da sua turma. E ela acha que coisas fofas não combinam com garotas tão grandes. Tadinha da Sakaki. Ayumu Kasuga, apelidada de Osaka, porque no início da história tinha acabado de se mudar de lá. A cidade de Osaka é um dos maiores centros urbanos do Japão, localizada na região de Kansai. Seus moradores têm fama de serem agitados, barulhentos. A Tomo-chan, por exemplo, também é de lá, e seria um estereótipo perfeito de um cidadão de Osaka. Mas a Ayumu, não poderia existir alguém mais distante desse perfil. Lenta de raciocínio, distraída, dorminhoca, ela está sempre sonhando acordada, se perdendo no meio das conversas. Eu disse que invariavelmente a gente acaba escolhendo um personagem favorito de Azumanga Daioh, e a Osaka é a minha. Kagura se junta à turma no segundo ano. Ela também é uma esportista e vê em Sakaki uma rival, mas não aquele tipo de rivalidade boba de alguém que quer fazer de tudo para ferrar com a outra. A Kagura admira muito a Sakaki e acha que competir contra ela vai fazer com que as duas melhorem cada vez mais. Por isso ela fica o tempo todo desafiando a Sakaki para alguma disputa. Mas se a Kagura rivaliza com a Sakaki nos esportes, em termos de estudo, a situação já é bem diferente. Enquanto a Sakaki tira notas altíssimas, ficando sempre entre as melhores da turma, a Kagura forma com a Tomo e a Osaka o trio idiota das piores alunas da classe. Além das alunas, duas professoras merecem destaque na história. A primeira é Yukari Tanizaki, professora de inglês e conselheira da classe onde as personagens estudam. Yukari é aquela professora muito amiga, sabe? Que chega de mau humor na escola e resolve dar prova surpresa, que descobre que as alunas vão fazer uma viagem de estudo durante as férias e se escala para ir junto como supervisora. Mas quando chega lá é a primeira a largar os livros e correr para a praia. A professora Yukari também é muito famosa por ser péssima motorista e por traumatizar os alunos que têm o desprazer de entrar com ela dentro de um carro. A Tio-chan que o diga. A outra é a Minamo Kurosawa, professora de educação física e amiga de longa data de Yukari, que a chama carinhosamente de Niyamo. Diferente da Yukari, a Minamo é realmente aquela professora gente boa, de quem todos os alunos gostam. Minamo e Yukari têm uma relação semelhante à de Yomi e Tomo-chan. A Yukari é toda destrambelhada, relaxada, enquanto a Minamo fica tentando corrigir os maus hábitos da amiga. Mas, apesar de viverem se estranhando, as duas não se desgrudam nem dentro nem fora da escola, o que só mostra o quanto elas realmente são amigas. Azumanga Daioh possui ainda diversos outros personagens hilários, como por exemplo a Kaorin, que é uma aluna que nutre uma paixão platônica pela Sakaki-san. Tem também Kimura, o professor de história taradão, Tadakichi-san, o cachorrinho de estimação da Tio-chan, e a figura bizarra do pai, um tipo de gato gordo, laranja, que apareceu uma vez com o sonho da Sakaki e que desde então ela começou a fantasiar que aquilo ali é o pai da Tio-chan. E se você acha que a Sakaki é meio maluca por acreditar que um gato possa ser o pai da Tio-chan, o que dizer da Osaka, que acha que as Maria Chiquinhas da Tio-chan servem para fazer ela voar? Cheia daquelas situações absurdas, mas que poderiam acontecer com qualquer um,
Azumanga Daioh é um mangá para todas as idades. Sem violência, sem apelo sexual. Parece tudo uma grande brincadeira. Uma história criada de forma totalmente despretensiosa pelo autor e que por isso mesmo cativa. Você acaba se pegando rindo de situações bobas do dia a dia, mas que se bobear, você mesmo já viveu aquilo ou conhece alguém que já viveu. Em 2002, foi ao ar pela TV Tóquio a versão em anime de Azumanga Daioh. Produzido pelo estúdio JC Staff, a série possui 26 episódios e conta toda a história do mangá. Aqui no Brasil, Azumanga Daioh foi publicado pela editora New Pop, na íntegra e em 4 volumes entre agosto do ano passado e maio desse ano. O trabalho da editora ficou muito bonito, com a parte interna da capa e as primeiras páginas coloridas. E o miolo em offset, que é aquele papel mais branquinho, sabe? Tipo papel sulfite. A tradução ficou por conta do Fábio Sakuda, e o trabalho dele ficou bacana, levando em consideração que algumas piadas que aparecem no mangá são simplesmente intraduzíveis para o português, porque fazem referência direta a hábitos e costumes japoneses. Embora a tradução não te deixe boiando quando acontece uma situação dessas, né, eles sempre entram com as famosas notas de rodapé explicando todo o contexto cultural por trás da piada, né, convenhamos, toda piada que precisa ser explicada perde a graça. E isso nem é uma crítica, é mais uma constatação em si. Eu não sou tradutor nem nada, mas esse é um assunto que eu estudo e que me interessa muito. E por isso mesmo eu sei que existem situações em que simplesmente não tem o que fazer. O tradutor vai ter que acabar optando entre se manter fiel ao texto original e depois ter que explicar o que está acontecendo ali através de notas ou coisa parecida, ou fazer uma adaptação, tentando se aproximar o máximo possível da intenção original do autor. Normalmente, em textos de humor, é até mais comum que se façam essas adaptações, né? Afinal de contas, a intenção do autor de comédia é sempre de fazer o leitor rir. Mas no caso de Azumanga Daioh, a New Pop preferiu explicar essas referências através dos rodapés, mantendo assim o sentido cultural do texto. Dessa forma, o sentido de algumas piadas acaba até se perdendo na tradução, mas, em compensação, você acaba aprendendo um monte de curiosidades bacanas sobre os costumes japoneses. Enfim, Azumanga Daioh é uma obra simples, mas ao mesmo tempo de uma riqueza impressionante, de uma forma que fica até difícil de escrever aqui. Eu tenho a impressão, às vezes, de que não importa o quanto eu me esforce, eu nunca vou conseguir passar o quanto essa obra aqui é incrível. Aconteceu a mesma coisa já quando eu fiz o vídeo do Conde de Monte Cristo ou de Fábulas, por exemplo, que são 2 outras obras pelas quais eu tenho verdadeira paixão. Assim, quando eu termino o vídeo, eu meio que sinto que não consegui expressar o quanto eu gosto dessas obras. Eu falei agora há pouco de algumas expressões ou piadas cujo sentido acabam se perdendo durante a tradução, mas eu acho que existem algumas obras cuja magnanimidade delas também acaba se perdendo quando a gente tenta contar para alguém através de palavras. Esse é o caso do Conde de Monte Cristo, de Fábulas e também deste Azumanga Daioh. Ainda bem que para essas situações eu sempre posso contar, né, com o painel da nossa escala cósmica do universo segundo um cara, onde Azumanga Daioh vai receber um total de 5 estrelinhas. Ou seja, fantástico! E assim eu encerro mais um Universo Segundo um Cara. Como sempre, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele joinha aí embaixo. Aproveita, deixem comentários, críticas, sugestões. Compartilhem o vídeo com seus amiguinhos para ajudar o nosso canal a crescer. Não esqueçam de curtir a página do Hoje Não no Facebook. E, se ainda não forem inscritos no canal, aproveitem para se inscrever. Eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com mais um Universo Segundo um Cara.